a partir de una mirada un poco más amplia. Y los trasplantes de órganos tienen que ver un poco con la geopolítica. Entonces, hay intereses económicos, hay intereses geopolíticos detrás de este tema. Yo les puse acá un video para que nosotros podamos observar. Este video dura 16 minutos, pero es un video muy interesante para ver cómo funciona el mundo, cómo funciona la política y cómo funciona esta cuestión de los trasplantes de órganos a nivel mundial. Entonces, en este video nosotros vamos a ver cómo China, un país comunista, que ejecutan a sus prisioneros, utilizan sus órganos para muchas veces beneficiar a otras personas o comercializar con esos órganos. Esa práctica a nivel mundial, ningún país reconoce esa práctica de China. Pero el primer estado que reconoció esa práctica fue el Vaticano. Y el Vaticano, que es de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, cuando asumió, lo primero que hizo fue reconocer esa práctica por una cuestión de intereses. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos a nivel global qué pasa con la cuestión de los órganos para poder después entrar a analizar los aspectos éticos y jurídicos que envuelve esto en cada país. ¿Okay? Entonces, este video dura 16 minutos. Vamos a ver y después continuamos con el desarrollo de nuestra materia. El Vaticano es uno de los estados más jóvenes del mundo, tal cual como lo oís. Fue creado en el año 1929 tras la firma de los acuerdos de Letrán. Sin embargo, la diplomacia papal es la más antigua del mundo. Y os preguntaréis, ¿cómo es esto posible? Lo cierto es que tenemos que distinguir entre dos conceptos. Por un lado está la ciudad del Vaticano, que es un estado independiente y soberano. Y por el otro está lo que llamamos la Santa Sede, que es el gobierno de la Iglesia Católica. Es decir, que como Estado-nación, el Vaticano es el país más pequeño del mundo. Ni siquiera tiene representación en las Naciones Unidas. Ahora bien, la Santa Sede es una de las instituciones más importantes del planeta, con influencia sobre más de 1.200 millones de católicos repartidos por todo el mundo. Y precisamente por eso, la diplomacia papal es tan importante. Es más, el Vaticano tiene representación en prácticamente todos los estados del mundo. Bueno, en realidad todos no. Hay algunas excepciones, principalmente la República Popular de China. Y quedaros con esto, porque va a ser muy importante a lo largo del vídeo. Como sabéis, los papas siempre se han caracterizado por tener un lenguaje muy moderado, evitando hacer acusaciones o ataques personales. Incluso hoy en día, cuando el Papa Francisco quiere criticar a Donald Trump, lo hace evitando mencionar su nombre. Alguien que piensa en construir muros en lugar de puentes no es un cristiano. Por eso, cuando hablamos del Vaticano, lo más importante son los pequeños detalles. Por ejemplo, con quién se reúne el Papa o con quién no se reúne. Y precisamente por eso esta noticia es tan significativa. El Papa Francisco rechaza al Dalai Lama en la Gala de los Nobel de la Paz. El pontífice, que intenta mejorar las relaciones con otras religiones, decide no reunirse con el líder del budismo tibetano por miedo a irritar a Pekín. Y os preguntaréis, si hemos dicho que la Santa Sede no tiene relaciones con China, ¿a qué se debe este repentino interés del Papa Francisco por mejorar sus relaciones con Pekín? Hoy vamos a responder a esa pregunta. Y además, atentos, porque al final del vídeo tengo una sorpresa para todos vosotros. Pero antes,
Vamos a ver un poco de historia. La Asociación de Católicos Patriotas Chinos. Los que estáis suscritos a VisualPolitik desde hace tiempo conocéis muy bien el sistema político chino y seguramente reconoceréis a este hombre que aparece en pantalla, Mao Zedong. Mao es el padre de la Revolución Comunista China y un hombre al que no le gustaban las medias tintas. Durante su gobierno, todos aquellos que no seguían al pie de la letra las directrices del Partido Comunista Chino eran perseguidos. Y por supuesto, esto incluía a los católicos, cuyo líder supremo, independientemente del país en el que estén, es el Papa de Roma. Sin embargo, ya sabéis que en China todas las cifras son descomunales. En época de Mao había más de 6 millones de católicos en este país y era prácticamente imposible acabar con ellos. Todavía hoy en China tienen aldeas con muchos cristianos. ¿Cómo y por qué aguanta esta gente pese a la revolución cultural de Mao? John Wittek, misionero jesuita. Y os preguntaréis, ¿qué hizo Mao para acabar con los católicos? ¿Los exterminó? ¿Los expulsó del país? Nada de eso. En un alarde de inteligencia, el Partido Comunista inventó su propia versión del catolicismo, una iglesia católica made in China, compatible con los principios y la ideología de Mao Zedong. Así es como en 1957 nace la Asociación de Católicos Patriotas Chinos, una réplica de la Iglesia Católica con su catecismo, sus misas, sus sacerdotes, pero con una diferencia sustancial. En esta asociación, los obispos no los nombra el Vaticano, sino el Partido Comunista Chino. Como os podéis imaginar, la Santa Sede no reconoce a esta iglesia y la considera una herejía. Es más, durante décadas todos los papas han presionado a Pekín para que les permita ordenar a los obispos chinos. Y como no se ponían de acuerdo, China prohíbe al Vaticano establecer embajadas en su territorio. Mientras tanto, la mayor parte de los católicos chinos pertenece a esta Asociación de Católicos Patriotas. Pero esperad un momento, porque hay una minoría que todavía obedece las órdenes del obispo de Roma. Y como os podéis imaginar, no tienen una vida fácil. Granjas de órganos humanos. Por cierto, que esto tan bonito que está sonando es la música de Tasmania, un grupo de rock de España que nos ha enviado su maqueta. Si os gusta, encontraréis más información en los enlaces de la descripción. Estamos hablando de tráfico de órganos. Por ejemplo, imaginad que tenéis una enfermedad muy grave en los riñones y necesitáis que os hagan un trasplante. Encontrar un donante es muy difícil. En la mayor parte de los casos se recurre a un familiar, un padre, un hermano, un hijo, que se preste voluntariamente a donar su riñón. Como sabéis, una persona puede hacer una vida normal con un solo riñón o después de haber donado parte del hígado, pero sin embargo hay órganos vitales como los pulmones, el corazón o el páncreas que solo se pueden donar después de haber muerto. Por supuesto, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en todos los países de Latinoamérica, está terminantemente prohibido vender tus órganos o que te los extirpen sin tu permiso. Y todo esto hace que los órganos listos para trasplantar sean un bien escaso. ¿Y qué pasa con los bienes escasos? Pues que su precio en el mercado negro se pone por las nubes. Para que os hagáis una idea, según estimaciones, un corazón puede llegar a costar más de $130.000. Y os preguntaréis, ¿quién puede estar tan desesperado como para vender sus órganos en el mercado negro? Muchos pensaréis que hay gente en una situación tan precaria que está dispuesta a que le asesinen si con eso puede alimentar a su familia. Pero en realidad, la respuesta es mucho peor que todo eso. China continúa cosechando órganos de prisioneros de forma masiva. De verdad que estáis leyendo bien y quedaros con la palabra continúa, porque lo cierto es que las acusaciones de cosecha de órganos hacia el Partido Comunista Chino datan desde hace décadas. Y os preguntaréis, ¿qué es la cosecha de órganos? Pues simplemente, el gobierno chino
tiene fichas médicas de todos sus presos, especialmente los disidentes políticos. Cada vez que un hospital chino necesita hacer un trasplante de órganos, da igual que sea un corazón, un riñón, un páncreas o un pulmón, cogen a uno de estos convictos y se lo extirpan, por supuesto, sin su consentimiento. Eso explica que China sea el segundo país que más trasplantes de órganos realiza, pese a que apenas tiene gente registrada como donantes voluntarios. En cualquier parte del mundo hay que esperar meses o incluso años para hacer un trasplante. En China lo consigues en días. Según las estimaciones, solo en China se venden más de 11.000 órganos al año, principalmente riñones. Y como os podéis imaginar, estos católicos que no pertenecen a la Asociación de Católicos Patriotas Chinos son susceptibles de que en cualquier momento les extirpen alguno de sus órganos para algún trasplante. Pero ojo, porque no son los únicos. En esta lista tendríamos que incluir también a los seguidores del Dalai Lama o a todos aquellos que practican alguna religión no aceptada por el gobierno. Por supuesto, tanto las Naciones Unidas como Estados Unidos o la Unión Europea están presionando al gobierno chino para que termine con estas prácticas. Y Pekín, por su parte, niega todas las acusaciones y lleva años enviando a propagandistas para que defiendan el sistema de trasplantes chinos en la comunidad internacional. Sin embargo, todas las evidencias demuestran que China continúa eliminando a presos políticos para extirparles órganos. Y ahora os preguntaréis, ¿todo esto qué tiene que ver con el Vaticano o la Santa Sede? Ahora mismo lo vamos a ver. El Papa Francisco y China. ¿Recordáis que os decía que la Santa Sede no tiene ninguna relación con el Partido Comunista Chino? Pues esto era cierto hasta el nombramiento del Papa Francisco. Habemus Papa. Es más, todos los anteriores pontífices no tenían ningún problema en reunirse con el Dalai Lama, pese a que se considera una ofensa diplomática contra el gobierno chino. Sin embargo, una de las principales prioridades del Papa Francisco es lograr que esta Asociación de Católicos Patriotas Chinos permita que la Santa Sede nombre a los obispos. Y para eso necesita mejorar sus relaciones con Pekín. Su primer gesto de amistad con el gobierno chino fue su negativa a recibir al Dalai Lama, pero al parecer eso no fue suficiente. Así que en febrero de 2017 la Curia Vaticana decidió dar un paso más y por eso invitaron al doctor Huang Yeifu a participar en una cumbre pontífice sobre el tráfico de órganos. For the past few years, Dr. Huang... En los últimos años, el Dr. Huang ha estado viajando por todo el mundo para convencer a todos de que el sistema de trasplantes de órganos chino es bueno y que solo emplea a donantes voluntarios. El problema, que todas las evidencias demuestran lo contrario. De hecho, esta es la primera vez que un estado que no sea China invita a este doctor Huang Yeifu, doctor que para más Inri es cirujano experto en trasplantes. Así que ya os podéis imaginar el triunfo que esta conferencia ha supuesto para la diplomacia china. Por fin, una institución tan influyente como la Iglesia Católica le da carta de naturaleza al sistema de trasplantes chino. Y por cierto, os recomiendo encarecidamente que sigáis este canal de YouTube, China Ascensores. Es una de las mejores fuentes de información que hay sobre política china. Y algunos pensaréis que el Vaticano no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Pues lo cierto es que habían recibido toda clase de avisos antes de invitar a este doctor Huang Yeifu a dar la charla en el Vaticano. Es más, esta fue la respuesta que dio nada menos que el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias, Monseñor Marcelo Sánchez. La conferencia fue un ejercicio académico, no una discusión sobre asuntos políticos.
Mientras tanto, el mismo Papa Francisco ha presentado esta conferencia como un paso más en la lucha contra el tráfico de órganos. Al mismo tiempo, la Santa Sede se ha convertido en la primera y única institución internacional que ha aceptado el sistema de trasplantes del Partido Comunista Chino. Por ejemplo, en China, el gobierno autorizaba en el pasado el uso de órganos de los presos ejecutados, una práctica que ya no realiza y cuya prohibición aplaudió el Vaticano. En fin, puede que el monseñor Marcelo Sánchez tenga razón y esto sea simplemente una cuestión académica que no tiene nada que ver con la política. Pero mirad qué casualidad. Justo en el mismo mes en el que el Vaticano invita al doctor Juan Yeipú a dar la charla, aparece esta otra noticia. El Vaticano y Pekín llegan a un acuerdo en la ordenación de accionistas. Es una reunión internacional muy importante por la doble identidad del Papa Francisco. Soy cirujano, no sé nada de diplomacia, pero esta es una señal de que los ciudadanos chinos queremos mejorar nuestra relación con los ciudadanos del Vaticano. Es decir, que el Papa Francisco ha logrado lo que no fue capaz de hacer ninguno de sus predecesores: legalizar el catolicismo en China. A cambio, solo ha tenido que hacerles un pequeño favorcito con el tema del tráfico de órganos y los disidentes políticos. Por supuesto que este acuerdo puede salvar la vida de muchos católicos que ahora están perseguidos en China, pero no olvidéis que hay muchas otras minorías que todavía siguen siendo víctimas de esta cosecha de órganos. Y es más, muchas de estas minorías ahora están más desprotegidas que nunca después de que el Vaticano deje de presionar a China. Junio de 2016. China continúa cosechando órganos de prisioneros a escala masiva. Según un nuevo informe, los prisioneros de conciencia, especialmente los practicantes del Falun Gong, continúan siendo el objetivo principal. Mientras tanto, el Papa Francisco continúa dando lecciones morales a políticos como Angela Merkel o Barack Obama. Al parecer, le debe gustar más el modo de gobierno del Partido Comunista Chino, sistema que, por cierto, es un híbrido entre comunismo, capitalismo y dictadura. Si queréis entenderlo mejor, haced clic en este enlace para ver el vídeo en el que explico todo lo que necesitáis saber sobre el sistema político chino. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la Santa Sede y el Papa Francisco han sacrificado los derechos humanos para ampliar su base de feligreses en China? Y en ese caso, ¿os parece que es un comportamiento ético? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Bueno, es un poco lo que quería pasar antes de iniciar nuestra clase con este video. Eu não sei se vocês puderam perceber, captar bem que ele é espanhol e fala muito rápido, né? Mas deu para perceber qual que é o problema aí com a doação de órgãos? Esse Papa Francisco, ele chegou a fazer o que nenhum outro Papa fez, né? Que foi ficar perto da China. Então, assim, é uma política internacional del más alto vuelo y que envuelve muchos intereses, ¿verdad? En ese sentido. E foi uma jogada do Vaticano que deu certo. Com essa, como se diz em português, com esse reconhecimento da prática china de executar esses prisioneiros para utilizar os seus órgãos, com isso, a Igreja Católica também, por outro lado, ele está salvando as vidas dos católicos. E aí que está a questão ética. Realmente essa jogada aí do Vaticano foi ou não foi ético? Pelo menos eles puderam chegar a algum acordo para satisfazer os seus interesses, os interesses do Vaticano. Pero é assim.
Bueno. A ver. Entonces, hoy nosotros vamos a hablar de este tema de los trasplantes de órganos y podemos empezar diciendo que los trasplantes o el trasplante es un procedimiento quirúrgico que en realidad consiste en reemplazar un órgano o un tejido por otro que va a cumplir la misma función. Hay varios tipos de trasplante. Hay un autotrasplante donde se utiliza, por ejemplo, la propia persona, se quita, por ejemplo, la célula de la propia persona, la piel de la propia persona y se hace un autotrasplante. Hay también el homotrasplante, que es, en este caso se utiliza otra persona y la otra persona puede estar donando algún órgano para trasplantar, y la xenotrasplante, que es la utilización de animales para extraer los órganos de esos animales que muchas veces son modificados genéticamente para ese fin. Bueno. En el autotrasplante, generalmente lo que se quita es parte de la piel, tejido vascular, muchas veces huesos, células madres. También en alguna literatura se le llama autoinjerto o autotrasplante. Este autotrasplante generalmente no causa mucho problema a nivel bioético. Y también a nivel clínico, porque generalmente no produce ningún rechazo en el organismo, porque es de la misma persona. El problema bioético que va a causar es el homotrasplante. Cuando se utiliza el órgano de otra persona, puede haber un problema clínico porque puede haber un rechazo de ese órgano. Y también a nivel ético, lo primero que se plantea cuando se habla de homotrasplante, o sea, cuando se utiliza el órgano de otras personas, es que se está dañando la integridad física de una persona para beneficiar a otra. Por más que essa doação ela é voluntária, ou seja, voluntária, de uma ou outra forma você está causando um dano para a pessoa, você tira um rim da pessoa, né? Você está causando um dano no corpo dessa pessoa para beneficiar outra pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. Entonces, desde el punto de vista ético, lo que hay que es justificar ese riesgo. Nosotros decimos, por ejemplo, que la donación de órganos es un acto de amor, ¿no? O benefício, nesse caso, seria você estar salvando a vida de uma pessoa. Então, se hace um balance ético, quando a gente vai fazer uma análise do ponto de vista ético, por um lado, você está causando dano ao corpo da pessoa que doa, mas, por outro lado, você está ajudando a melhorar a qualidade de vida, ou você está salvando a vida da outra pessoa, né? Então, o fim que se obtiene é maior do dano, por exemplo, que se causou na pessoa. É claro que muitas vezes não podemos fazer esse tipo de cálculo utilitário, pero dependiendo mucho de qué tipo de trasplante es, ¿verdad? Se puede hacer, ¿verdad? Bueno. Luego, cuando se utiliza el órgano de animales para la utilización de esos órganos para humanos, se llama heterotrasplante. Generalmente se utiliza el cerdo, porque el cerdo tiene algunas características que son parecidas al ser humano. Sus órganos son parecidos, entonces generalmente lo que se hace, se modifica genéticamente ese animal para poder utilizar después sus órganos. El problema ético que plantea el heterotrasplante es que se causa el sufrimiento de un animal, se manipula la vida de un animal para beneficiar a un ser humano, que muchas veces, desde el punto de vista ético de la protección de los animales, eso no sería justificable, por ejemplo.
Bueno, acá, por ejemplo, en este video muestra cuáles son algunos órganos que sin esos órganos igual nosotros podríamos vivir. Es interesante ver porque generalmente son los órganos, algunos de ellos son los que más se utilizan para trasplante. Existen casos, por ejemplo, en que también ya hubo un trasplante de órgano genital masculino completo. Hay, por ejemplo, un proyecto también grande, si no me equivoco, creo que es en Inglaterra, de un trasplante de cuerpo completo. Solo que eso está a nivel de estudio. Ou seja, você... o único que você leva é a cabeça da pessoa e você utiliza o corpo de outra pessoa. É um estudo que se está realizando para ver se é possível fazer esse tipo de transplante. Se utiliza a cabeça com todo o sistema nervioso central, com todos, e se utiliza o corpo de outro cérebro. Mas eu acho que isso vai levar ainda anos e anos para ser uma realidade. Bueno. Los órganos que pueden ser trasplantados se dividen en sencillos o únicos, aqueles que tienen un solo, como corazón, fígado, páncreas, y aquellos que son dobles, como riñones o pulmones. Entonces, los órganos que se pueden donar, en este caso son el riñón, el hígado, el corazón, el páncreas, el pulmón, el intestino. Son los órganos que se pueden donar. Bueno, ¿quiénes son los que pueden donar órganos? Esto tiene una dimensión ética, pero también tiene una dimensión moral. Bueno, la ley, acá en el Paraguay, la ley establece que cualquier persona mayor de 18 años, a partir de los 18 años, ya pueden estar comprendido dentro de los posibles donadores. Geralmente, a possibilidade de ser doador vai dos 18 a 80 anos. Entonces, la persona que quiere ser donante tiene que dirigirse a esta institución, que es el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante de Órganos. É uma instituição aqui no Paraguai que coordena todas as questões que tem a ver com o transplante de órgãos. Eles manejam a informação de quem são as pessoas que precisam, onde podem ser feitas, por exemplo, as diversas cirurgias de transplante, e também são os que manejam a informação de, por exemplo, onde tem um órgão disponível. Então, a pessoa vai a esta instituição, se lhe dá um carnet, que es este, ¿verdad? Entonces, con ese carnet,
las personas son identificadas que são donadores também de órgãos. Mas também o dado da pessoa já fica no sistema dessa instituição. Então, para que não haja depois nenhum problema que tenha que ver, por exemplo, com o rechazo de los familiares, etc. Que isso também pode acontecer, né? Às vezes, o familiar não sabe, pode ocorrer a morte de uma pessoa, e essa pessoa, ela é doadora de órgãos, só que a família não sabe, e depois pode haver algum problema aí jurídico entre a família, né, e essas instituições. Por isso, o carné é super importante, porque é o que vai determinar o exercício da autonomia de la persona que quiere ser donante. Bueno, algunos conceptos que tenemos que manejar es como receptor, la persona que recibe los beneficios del trasplante. Donante es la persona que dona un órgano, ¿no? Y donador cuando la persona que dona algún órgano está todavía viva. Donador. Bueno, nosotros tenemos que tener un marco ético para poder analisar estas cuestiones. Quando a gente fala marco ético, é como se fosse aqueles princípios da bioética. Nós temos aí os princípios da bioética que guiam a ação de tudo o que tem a ver com relação à vida, né? Para a ética, a gente precisa de um marco ético, precisa de alguns princípios para poder estabelecer um julgamento moral e ético sobre essas ações. Então, a primeira ideia, o primeiro marco ético que nós vamos a invocar acá é que as pessoas, e este é um princípio kantiano que já havíamos falado no começo de classe, que las personas no son solo medios, sino son fines. Então, as pessoas não podem ser utilizadas como meios para você alcançar um fim, tá? Porque as pessoas são, aparte de ser indivíduo, têm dignidade e não têm preço, tá? Não têm preço. Por isso é que vender um órgão, por exemplo, sempre estará proibido por las legislações. Ninguém pode vender o seu órgão. As pessoas vendem porque existe aí um mercado negro, onde a demanda, a procura é enorme, e as pessoas que precisam vendem algum órgão para ganhar algum dinheiro, mas isso aí realmente não pode ser realizado. Vai contra os princípios da ética, vai contra os direitos humanos e vai contra o princípio legal de qualquer legislação. Y también de que el fin no puede justificar los medios. Eu sempre trago aqui assim uma situação extrema para a gente analisar, né? Por exemplo, o fim nunca pode justificar os meios. Se você, por exemplo, com uma pessoa, você pode salvar a vida de várias pessoas, mas não seria ético você matar uma pessoa, né, com critério utilitário para salvar 5. Né? Porque você matando uma, você tira todos os órgãos e reparte entre as pessoas que precisam. Que precisa do coração, que precisa dos rins, que precisa dos pulmões, etc. Isso, por exemplo, não é ética. É uma situação extrema para entender esta questão, este marco ético de que o fim não pode justificar os meios. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros ya estuvimos observando en el video, ¿verdad? Que existe una polémica en China sobre el tráfico de órganos en el Vaticano. Porque el Vaticano avaló la política china de la ejecución de los prisioneros en China para la utilización de esos órganos. Que eticamente, isso, por exemplo, é inaceitável, tá? Agora, o que a gente pode aqui analisar, por exemplo, essa jogada do Vaticano para salvar outras pessoas, que nesse caso são aqueles católicos, eles também têm interesse
tá? Existe muito interesse aí, porque o Vaticano não é só uma religião, é também um Estado. E o Estado ele tem interesse também político, né? E como o Vaticano está perdendo fiéis aqui na América Latina, então ele está procurando na China, no Oriente Médio. O ano passado, por exemplo, aconteceu aí a visita do Papa nos Emirados Árabes, onde realmente isso é assim, um acontecimento histórico, né? Um acontecimento histórico, e tudo é assim, uma questão política entre o Vaticano e entre esses países, né? Porque nos Emirados Árabes existem muitos, como se diz, estrangeiros católicos que praticamente são escravos. Eles têm aí um sistema onde as pessoas não podem pedir demissão, por exemplo, no seu serviço. Para poder sair do lugar onde está trabalhando, tem que ter, digamos assim, a permissão do patrão, mas isso é o tipo uma escravidão, né? E quem sofre mais com isso são os imigrantes, e esses imigrantes, a maioria são italianos, são espanhóis, existem alguns latinos também, e a maioria dessas pessoas são católicas, né? Então, quem mantém realmente a economia nos Emirados Árabes são esses católicos, né? E na China, esses católicos que são perseguidos, que não são da igreja oficial, da igreja católica oficial da China, são perseguidos, são colocados como prisioneiro e muitas vezes são executados para utilizar os seus órgãos. Então, isso foi a preocupação do Vaticano, de uma forma salvar essas pessoas que estão sendo utilizadas para esse fim. Boa. Entonces, en 2005, esa es la estadística que tenemos, fueron más de 1.600 ejecuciones en China. É muito, para um ano é muito, né? Foi executado para utilizar os órgãos dessas pessoas. E aqui a gente observa esse Dr. Jiefu Huang, que é quem coordena todo esse protocolo de transplante na China. E dando aí uma palestra no Vaticano. É assim, uma questão histórica, porque isso nunca aconteceu no mundo. Jamais a gente ia pensar isso. Bueno, la donación de órganos y los principios. Então aqui a gente, utilizando os princípios da bioética, a gente pode analisar essa questão da doação de órgãos. Em primeiro lugar, o princípio de justiça. Quando hablamos de la donación de órganos y el principio de justicia, lo primero que tenemos que decir es que no puede haber ninguna discriminación injusta en cualquiera de estas posibilidades de donación. Tiene que haber también la igualdad de oportunidades. Por eso, en esa película, John Q, que yo les puse al comienzo, es una película que retrata muy bien esa situación donde existe una discriminación, donde hay una injusticia para beneficiar a la gente que realmente tiene una capacidad de pago. Tá? Então, realmente não é aquela pessoa que mais precisa, que está em uma lista de espera, por exemplo. Então, isso vai contra esse princípio da justiça. Bueno, entonces, a partir de este principio de justicia, es necesario que se realice, por ejemplo, que se elabore algún protocolo, guías clínicas, para poder establecer algún tipo de norma para garantizar la igualdad de oportunidades en lo que se refiere a la donación y al trasplante de órganos. ¿No? Bueno, en el caso, por ejemplo, de un donante vivo, lo que hay que asegurarse es que esa donación, ¿tá?, realmente sea fruto de la autonomía, de la voluntad libre y consciente de la persona que está donando. Que não seja, por exemplo, que a pessoa esteja pressionada por uma questão econômica. Se for assim, então é totalmente antiético essa ação.
E a pessoa que utiliza a necessidade de outra pessoa para justificar, por exemplo, essa doação, então, da mesma forma, estaria cometendo um ato de injustiça, um ato antiético, né? Então, se eu tenho um familiar que precisa de um transplante de rins, por exemplo, e eu sei que uma pessoa está precisando de dinheiro, então eu chego para essa pessoa e eu tento chegar a um acordo, tento negociar o rim dessa pessoa, por exemplo, né? Comprando um rim dessa pessoa. Então, isso é o que se refere, seria totalmente antiético realizar esse tipo de ação. Porque aí você está comprando a pessoa, você está utilizando a pessoa como um meio. ¿tá? Entonces, en la bioética, las personas son fines. La única donación que éticamente es aceptable es aquella donación donde existe una voluntad consciente y también que sea conocedora de los riesgos. A pessoa tem que conhecer qual é o risco que essa pessoa pode correr por doar esses órgãos. Eso en primer lugar. Bueno, también respetar el principio de justicia, no haciendo publicidad del trasplante en concreto. Tá? Por isso que é importante que as instituições que manejam essa questão da doação tem que ser uma instituição responsável que sepa manejar as informações, porque você não pode publicitar, por exemplo, fulano precisa de um coração, porque hoje em dia existe o mercado negro, tá? A gente observa aí, por exemplo, o que acontece no México, onde crianças são sequestradas, são assassinadas e são retiradas os órgãos dessas crianças. E aí existem vários casos onde, por exemplo, um menino de 8, 10 anos são sequestrados aí, são encontrados em algum lugar, sem coração, sem rim. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, sucede. Por isso que, quanto menos publicidade da necessidade do trasplante, é melhor. Não difundir que a pessoa necessita um órgão. Bueno. Después tenemos el principio de no maleficencia. También se puede analizar a partir de este principio la donación de órganos. En primer lugar, se debe especificar con claridad y precisión la determinación y el diagnóstico de la muerte de la persona. Lo que se recomienda en estos casos, por ejemplo, a nivel ético, no hay así una orientación única. Siempre hay recomendaciones que deben existir en los diferentes protocolos. Que sea un médico que no tenga ninguna relación, ningún interés por el trasplante que se pueda realizar agora. Para fazer a extração de órgãos, o médico ele precisa fazer a certificação da morte encefálica da pessoa para poder retirar os órgãos. Mas tem que ser um médico que não tenha relação com o transplante, com os familiares, né? Então, isso é o que se recomenda para tratar de evitar algum tipo de mal que pueda causar. Então, aí existe o princípio da não maleficência. Bueno. Existen algunos dilemas éticos justamente por las condiciones del diagnóstico y la certificación de la muerte para poder justificar la extracción, para poder legitimar la extracción de los órganos. Entonces, en primer lugar, ustedes ya saben que hay una declaración de Sidney que dice que la persona fallecida es aquella persona que presenta un cese irreversible de las funciones del cerebro y no solamente de las funciones circulatorias. Entonces tiene que haber primero una certificación de la muerte, y que éticamente, la otra cuestión, que éticamente la posibilidad de donar un órgano no debe ser el factor
que pueda llevar al médico a certificar a morte da pessoa. Então, não pode ser esse o fator que leve o médico a poder certificar a morte da pessoa, que a pessoa possa ser doadora, por exemplo. Então, por respeito à pessoa, por uma questão ética, por uma questão de procedimentos, então, não deve ser esse o caso. Nosotros en Paraguay tenemos una ley de trasplante de órganos, que es la ley 1246, que también dice lo que dice la declaración de Sidney, ¿no? La ablación de órganos y tejidos de personas con muerte cerebral confirmada. Agora, o que eu já disse aí no slide anterior. A confirmação, tá, deve ser o paro irreversível do cérebro, e que não deve ser o fator de ser doador que leve o médico a poder certificar a morte. Bueno. Requisitos para ser donante de órganos. Bueno, en primer lugar, creo que la mayoría de las legislaciones habla de que tiene que ser mayoría de edad. En el caso de que son menores de edad, tiene que tener el permiso de los padres. Tiene que tener plenas facultades mentales para que a pessoa possa exercer a autonomía. Tiene que tener un buen estado de salud. Tiene que haber un consentimiento informado, el documento donde la persona pueda certificar realmente que quiere ser donadora de órganos. Y también tiene que haber, en este caso, en el lugar, la institución, un comité institucional de bioética que pueda evaluar esos requisitos. Y cuando es un donante fallecido, en primer lugar, que se haya garantizado y asegurado el proceso de consentimiento informado del donante. En el caso de Paraguay, acá hay una base de datos del Instituto de Ablación y Trasplante de Órganos, donde te dan un carnet que identifica que uno es donante. Entonces, por ejemplo, la persona fallece en un accidente, entonces se activa el protocolo de la extracción de órganos. En el caso si la persona es donadora. Si la persona no es donadora de órganos, entonces no se puede hacer nada. La persona tiene que manifestar en vida que ella desea doar. Bueno. Hay un proceso también de la donación, del mantenimiento de órganos y el mantenimiento de los órganos extraídos, que es una cuestión más técnica. Algunos criterios de exclusión absoluto para ser donantes. En primer lugar, cuando hay una lesiones directas en los órganos, o órgano está com muito dano, por exemplo, então é uma exclusão absoluta. Quando há sepsis del donante, neoplasias, quando hay, por ejemplo, el órgano tiene algún cáncer o enfermedades infecciosas que sean transmisibles. Esos son criterios de exclusión absoluto para ser donante. Bueno. Entonces, acá se habla de los dilemas éticos por la asignación de órganos entre la lista de espera. Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Agora que eu li, Vanessa, tem pessoas que só ficaram sabendo da aula, agora que estão tentando entrar, se puder aceitar. A classe não estava cancelada. Eu não sei de onde saiu essa informação. A aula não estava cancelada. A aula é 2 horas. O que foi cancelado, acho que foi a aula de reposição. Não sei se era dessa turma. Mas a aula de hoje não foi cancelada da tarde. Bueno. Se não há perguntas, podemos fazer uma pausita de 2 minutos. Pode ser? Para tomar uma água e a gente volta.
recomeçamos. Ok? Tá? Bueno. Até aqui alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal, eu já passei para vocês a orientação do trabalho, dos trabalhos, de um trabalho. Não, mas aqui na aula não passei ainda nada para vocês. Assim. Ah, tá. Porque eu estou passando para todos os grupos. Deixa eu ver aqui. Então, vou aproveitar agora e vou passar algumas orientações sobre a eutanásia. Tá? O nosso tema é eutanásia, né? Tá? Então, vou colocar aqui, tema, você já tem, que é eutanásia. Eutanásia. Ok. Bueno. Esse trabalho aqui, o que eu vou colocar aqui para vocês, eu já falei do trabalho. Boa tarde, professor. Sim, o nosso trabalho está até pronto já, professor. Eu falei na aula passada já, né? Sobre quais são os conteúdos que não podem faltar, essas coisas. Ah, ok. Não, são 6 tópicos. 6 tópicos. Isso, tá. Então tá tranquilo. E vocês já terminaram esse trabalho? Tá. Muito bem. Então eu vou perguntar quando que vai estar habilitado lá na plataforma para que vocês possam enviar esse trabalho. Mas vocês podem enviar para que eu possa olhar, ver se tem algo para modificar, né? Então seria interessante. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Professor, dá licença. Sim. Uma dúvida referente à aula. Eu sou doador de sangue. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão que eu acho que foge um pouco à ética. Por quê? Quando a gente doa o sangue, a gente está doando para salvar vidas. E só que nos hospitais particulares, teve uma amiga minha que fez uma cirurgia agora recente, eu fui doar sangue devido a ela ter feito essa cirurgia lá. Só que na situação quando ela pagou, estava cobrando a bolsa de sangue. Aí eu questionei por que paga o sangue se eu doei o sangue voluntariamente. E o hospital alegou, respondendo para ela, que é o custo de armazenamento desse sangue. Eu não achei certo, porque se a saúde é um direito de todos e o dever do Estado, não deveria se cobrar, né? O hospital cobrou da pessoa? Sim, é um hospital particular. Ela fez uma cirurgia no hospital particular. Ah, no particular, sim. O particular ele tem uma forma jurídica diferente, né? Eles podem cobrar o que eles quiserem. Se é uma empresa privada, o hospital particular não é público. É uma empresa. Então, eu concordo com o senhor, mas quem é regido para receber esse sangue é um órgão do Estado. E aqui, no meu estado é o LACEN, e aqui é o Hemocentro, se eu não me engano. Se eu doei de bom grado, então, assim, e é um direito do cidadão e dever do Estado à saúde, então eu acho que ele não deveria cobrar esse sangue que vai para o hospital particular. Porque o hospital particular ele não capita, ele só pega nesse banco do Estado. O que ele cobra, de certo, é a manutenção, assim como ele falou. Então, nesse sentido, não é antiético. Entende? Se o hospital privado, ele pega esse sangue e para manter esse sangue, e depois ele vai dar esse sangue para o hospital por assim, né, que você está falando, então eu acho que é justo cobrar para manter, né? Mas é doação, né?
Ok, cara, uma dúvida mesmo. Eu fiquei bem indagado com isso. Sim. Não, mas a gente pensa assim que não é certo, né? Mas como é uma empresa privada, nós estamos longe ainda de de um sistema sanitário ideal. Vai levar muitos anos ainda a gente chegar assim no ideal, que seria uma medicina preventiva. Muito. Acho que alguém falou aqui, ó, Anderson, banco de sangue também vendem sangue para os hospitais. E esses bancos de sangue são do Estado, se é do Estado, não pode vender. Se são privados, sim. Agora, o que não é... Aí é toda uma questão também. O que não é ético você fazer uma espécie de convênio, os hospitais públicos fazem com esses laboratórios privados, tipo um convênio para estoque de sangue, mas isso que não é ético. Deveria ser só quando existe uma necessidade, né? Sempre existe um motivo para lucrar, né? E com a saúde, então... Aqui no Paraguai existem várias coisas que estão super erradas. Estados Unidos, só que é outro mundo, né? Bueno, entonces dilemas por la asignación de los órganos entre la lista de espera. Este dilema, o sea, para que no haya un dilema, ahí tiene que tener como criterio el principio de la justicia. Entonces, en la lista de espera tiene que estar aquellas personas que tengan un criterio médico y que realmente busquen el beneficio de esas personas. Eso en primer lugar. Bueno, puse acá algunas cuestiones así como el primer trasplante del corazón que se realizó en 1917. A partir de este trasplante va a cambiar, por ejemplo, el criterio de la certificación de la muerte a partir de la declaración de Sidney. Este es el mayor trasplante del rostro que se hizo en la historia de un muchacho que sufrió un accidente. Ele perdeu o rosto todo, né? E aí ele recebeu o rosto de outro rapaz que tinha falecido e ele fez o transplante e ficou assim, né? Um transplante de rosto completo. Tem aquele filme com John Travolta e Nicolas Cage, onde eles trocam o rosto, né? Onde um bandido virou policial e o policial virou bandido. Que é interessante também. Onde eles utilizaram a cirurgia para trocar o rosto. Bora. Necesariamente cuando nosotros tocamos la cuestión ética, tenemos que hablar de la posición de las religiones en esto. Principalmente aquellas religiones que tienen un gran impacto en el mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, para el Islam no tiene expresamente prohibido la donación y extracción de órganos. Assim como a maioria das religiões, o Islã, eles têm assim o seu conselho a nível mundial, né? E nessas reuniões, eles sempre discutem questões que envolvem o Islã. Em uma dessas reuniões islâmicas, eles determinaram que o transplante realmente traz resultados positivos para as pessoas. Então, não está assim expressamente proibido, pero sin embargo ellos interpretan que realmente trae algún beneficio para las personas.
La posición que tiene el Vaticano en este sentido es que la donación de órganos es un acto de caridad y de amor. E os transplantes são moral e eticamente aceitáveis para o Vaticano. Só que existe aí uma questão política também, que a gente viu aí no vídeo, que o Vaticano aceita a prática da China de executar os prisioneiros para a extração de órgãos, por exemplo. Né? Então, é uma questão bem complexa. A gente pode analisar de vários pontos de vista isso. A gente pode dizer aí que o Vaticano, ele realmente foi antiético, né, de reconhecer a morte de umas pessoas para salvar a vida de outras. Foi utilitarista nesse sentido. Né? É como utilizar, por exemplo, justificar a morte daquelas pessoas que são executadas na China para salvar aqueles católicos que são perseguidos pela China. Então, é uma questão complexa. Não dá para analisar assim, só com um critério. El judaísmo, por ejemplo, aprueba y fomenta la donación de órganos para salvar la vida de otras personas. E o judaísmo, eles têm muito em conta a questão do corpo da pessoa. Né? Então, eles dizem assim, que o transplante não profana o corpo, nem demonstra a falta de respeito pela pessoa falecida. Então, é interessante também essa posição. Uma posição que existe aí controvérsias entre os budistas. Alguns aceitam, outros não. Algunos de los seguidores de Buda, por ejemplo, insisten en que no se puede tocar el cuerpo de una persona fallecida durante 3 días, a partir de su fallecimiento. E isso impede realmente que exista a possibilidade de você extrair esses órgãos para transplante. Porque eles acreditam que a morte não se dá em um instante, é um processo que dura mais ou menos 3 dias. Para essa religião, para essa filosofia, eles entendem assim, né? Que a morte é um processo que dura 3 dias, e durante 3 dias você não pode tocar no corpo da pessoa. Entonces, por eso muchos budistas no aceptan el trasplante de órganos. Bueno, cuando hablamos de la cuestión ética, la donación de órganos puede suscitar algunos problemas con se puede objetar en primer lugar con la dignidad corporal. Tá? E aqui entra a questão religiosa, a questão filosófica, inclusive a questão antropológica, principalmente quando falamos com os donadores vivos, tá? Porque de uma ou outra forma nós estamos falando de automutilação, né? A pessoa tem aí uma mutilação para beneficiar outra pessoa, e isso eticamente é correto ou não? Então aí a gente vai ter várias posições, dependendo da cultura, dependendo da religião, inclusive. Quando hablamos, por exemplo, da donação de pessoas fallecidas, la cuestión va más por la integridad del cuerpo, porque todas querem honrar os seus mortos assim de uma forma completa, né? Existe aí uma necessidade antropológica como se diz, de dar um respeito aos mortos de uma forma completa. Então, por essa necessidade antropológica também, há várias culturas que não aceitam como essa mutilação de quitar órgãos de los muertos. Eles querem os seus mortos de uma forma inteira. Bueno, el principio de beneficencia también, que es causar el bien, nosotros podemos pensar de esta forma también, que uma pessoa que necessita um órgão para viver, um coração, a pessoa está precisando de um rim, você deixar que a pessoa morra de uma forma lenta, isso não traz nenhum benefício, isso vai contra o princípio da beneficência. Então também existe essa questão. Tem uma pessoa que precisa, e a pessoa que está doente
precisa desse benefício do transplante. E o princípio da autonomia é acá fundamental. Todos são importantes, mas sem esse princípio da autonomia, não dá para você justificar uma doação de órgãos, por exemplo. Primeiro, tem que existir a autonomia da pessoa, né, para poder doar ou ser doadora de órgãos. Bueno. Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. Yo puse de esta forma ahora que la donación de órganos es un acto de generosidad, permite dar una oportunidad de vida a la persona que necesita vivir. E essa é a informação que eu quis passar para vocês sobre a doação de órgãos. Alguma pergunta, pessoal? Tá. Se não tem pergunta, se vocês não têm pergunta, então eu tenho pergunta para vocês. Bueno. Ya les digo acá, le voy a dar un pequeño trabajito sobre esto. Só um pouquinho. Eu queria que vocês fizessem um pequeno trabalho, vou dar um tempo de 5 minutos. Voy a poner acá. Porque eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Eu quero que vocês, se podem escrever, agora eu vou dar um tempo de 5 minutos sobre isso, sobre o que vocês viram no vídeo, tá? Esse critério personal de la ejecución de prisionero para la utilización de sus órganos para salvar la vida de outras pessoas. É ético ou não é ético fazer isso? E quais são, assim, os princípios que vocês vão invocar? Princípio da autonomia. A autonomia da pessoa que é executada, princípio da beneficência, o princípio da beneficência é da pessoa que recebe o órgão, tá? A pessoa vai ser beneficiada com isso. Tá? Princípio de justiça. O princípio de justiça, por exemplo, existem pessoas que precisam desses órgãos, tá? Existem pessoas que, por dizer assim, de uma forma bem simples, pessoas honestas que precisam desses órgãos, e nós temos prisioneiros sadios que poderiam ser utilizados. Então, analisar tudo isso, por exemplo, com o princípio de justiça, de beneficência, fazer tipo um balanço sobre isso. E 4, o princípio de não maleficência. Se executa o princípio de não maleficência. Tá? Poderiam fazer isso em 5 minutos? Assim, um escrito básico e me enviam por. Pode ser? Para aqueles alunos que não chegou a assistir o vídeo, eu vou enviar aqui o vídeo.
Acho que todos assistiram. Para tratar com equidade a todos, claro. Mas é assim, existe uma demanda, uma procura pelos órgãos. Existem muitas pessoas, por exemplo, que precisam dos órgãos. Por exemplo, você tem um cientista que pode trazer muitos benefícios para a humanidade e está precisando, por exemplo, de um coração. Por outro lado, você tem preso uma pessoa que, sei lá, um assassino, um terrorista. E você poderia utilizar o coração desse terrorista para beneficiar a esse cientista. Isso seria ético ou não? Né? Então, a gente pode analisar isso utilizando esses princípios. Entonces le quiero dar un tiempito de 5 minutos para que me hagan eso. Y si me pueden... Claro, você condena a morte. Claro, você tem que matar uma pessoa para beneficiar a outra. Né? É um cálculo utilitário. É o que o Vaticano fez. O Vaticano, ele praticamente avalou aquelas execuções, né, dizendo que realmente é para salvar a vida de outras pessoas. Não, supondo que o país tenha a previsão de pena de morte. Então, se não tem pena de morte, é difícil fazer. Tá, então 5 minutinhos. O preso teria que ser condenado à morte, claro. Exato. Na China tem vários presos. Eu vou enviar o vídeo aqui, o link do vídeo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. O trabalho seria mais assim, uma análise de vocês, do que vocês pensam sobre isso. E enviei o link do vídeo. O princípio de maleficência. Nesse caso, você está causando dano ao prisioneiro, você está matando ao prisioneiro, né? Você poderia causar dano, por exemplo, ao princípio de legalidade de um país, né? Você pode causar dano ao sistema judiciário, por exemplo, né? A nível geral, falando do direito. Claro, o direito sobre o uso do corpo é disponível. A doação de órgãos só é legal e ética quando realizada com... Claro, com a gestão do Estado, mas na China é realizado com a gestão do Estado. A pessoa, ela é condenada à morte, ela tem uma condena, né? Então, aí, por exemplo, juridicamente, a pessoa está condenada à morte. Em algum momento vai ser executado. Acho que a sentença não sai assim a data da execução. Mas aí, quando existe a possibilidade de que é necessário utilizar algum órgão, então eles preveem isso. Então, por exemplo, eles dizem, fulano de tal vai ser executado no dia tal para extrair os órgãos. Claro, por isso que eu quero saber a opinião de vocês, né? Vanessa, você já está manifestando aí a sua opinião. É isso aí que eu quero saber. O que vocês acham? Se vocês concordam ou não com o Vaticano. Se vocês fossem diplomatas, por exemplo, e vocês teriam que garantir, por exemplo, a vida dos brasileiros. Vamos supor que os brasileiros estejam passando, por exemplo, alguma dificuldade na China, sendo perseguidos, sendo condenados à morte, utilizados os seus órgãos, né? O que vocês fariam isso, né, nessa situação? Vocês fariam o que o Vaticano fez? O que o Vaticano foi para ajudar os católicos. Vocês ajudariam os brasileiros dessa forma? Por exemplo, se a China falar para vocês,
nós vamos deixar de executar brasileiros se vocês aceitam essa nossa política aqui. Claro, Adriana. Então, isso que a gente precisa analisar. Se é ético ou não e por quê. Le doy um tempito de 5 minutos, pode ser? E aí voltamos para ver o que vocês acham. Eu queria que vocês escrevessem a sua opinião aqui no chat, tá? E para que eu possa ler depois, tá? Pode ser? Assim como vocês estão escrevendo aí. A Mirna já escreveu, não acho ético, independentemente do crime. Adriene, Jefferson, tá? Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Eu estou gostando de ler aqui o que vocês estão escrevendo. Muito bom. Exatamente. Jefferson, aí essa posição que você colocou aí é muito... É verdadeiro isso, né? Vai contra os direitos humanos. E isso é uma questão fundamental, porque os direitos humanos é como se fosse a constituição humana a nível mundial, a nível planetário. Então, isso é fundamental.
Matheus Cunha, não pode ser abordado isso como doação de órgãos. Aí já seria tráfico de órgãos. Muito boa essa pergunta. Isso seria bom se vocês pudessem, por exemplo, comentar naquele canal Visual Politik, que é um canal sobre geopolítica. Muito interessante. Emerson, essa questão é interessante. Por exemplo, preparar um projeto de lei para esse tipo de coisa, né? Eu acho interessante a proposta. Não entendi, Anderson. Como venda? Você fala dos presidiários? Depende muito de como você elabora a lei. Não necessariamente. Só que a pena diminui quando, por exemplo, a ação traz algum benefício para a sociedade, por exemplo. É nesse sentido, mas não assim, não no sentido econômico. Isso. Exatamente, Emerson. É um bem para a sociedade. É uma forma de diminuir a pena, né? Pelo princípio de redistribuição.
Então, pessoal, super interessante aí o que vocês estão dizendo. Eu vou ler depois um por um. Muito bom mesmo, muito bom. Assim que é bom a gente ouvir, ler os alunos quando tem opinião, né, sobre um assunto. Claro, exatamente. Tatiana. Eu acho que aqui todos nós temos assim uma posição, né, parecida, que não é ético. A gente pode concluir assim, né, que não é ético você matar uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa para utilizar seus órgãos, por mais que esse órgão possa salvar a vida de outra pessoa, por exemplo. Então aí a gente parte do princípio kantiano que não dá para utilizar as pessoas como meio, sempre como fim. Muito bem, pessoal. Então tá, pessoal, se não tem mais perguntas, comentários, eu vou tirar aqui para assistência no nome de vocês. Pode ser? Na semana que vem a gente vai abordar, deixa eu ver aqui, o tema era rechazo do tratamento. Essa vai ser a questão. Muito bem, pessoal. Boa semana para vocês. Estudem bastante, fiquem com Deus. A gente se encontra aí na próxima semana. Tá? Essa classe de hoje não era termo de consentimento, profe?